Boa noite, está começando aqui na TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, o programa do SIMP. Este programa é de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP está localizado no Anchieta 279, telefones para contato 3028-7236, 3225-7236, o nosso e-mail oficial simp@simpelotas.com.br, site do SIMP www.simpelotas.com.br. Quem quiser seguir o SIMP no Twitter, vai pelo twitter.com/simpelotas. E quem tiver Facebook, procure por SIMP Pelotas. Este programa que está sendo transmitido ao vivo, a partir da próxima segunda-feira, pode ser encontrado no nosso canal de vídeos do YouTube. Acesse por youtube.com/Simpelotas, youtube.com/Simpelotas. Também tem um link ali direto, terá um link direto a partir do site do SIMP. Este programa a partir de segunda-feira, para quem quiser assistir, quem não tiver aí a possibilidade de assistir ao vivo aqui nos canais da Via Cabo, assista e depois no YouTube. A gente sabe que tem pessoas em Porto Alegre, né? Tem uma senhora aposentada que efetivamente sempre assiste o nosso programa nos nossos canais de vídeos do YouTube. Então, boa noite de novo a todos e a todas, e uma boa noite ao Thiago. Boa noite, Douglas. Boa noite à comunidade pelotense. Em especial, um grande abraço a todos os colegas servidores públicos municipais que nos acompanham aqui pela TVC, o nosso programa tradicional de todas as sextas-feiras ao vivo. E como o Douglas bem reportou, depois disponibilizado pela internet a partir de segunda-feira. O nosso programa de hoje, começando no primeiro dia do mês de novembro, 1º de novembro de 2013. O nosso programa hoje tem alguns itens de pauta, vários informes. Então, a gente já salienta, já de início do programa, que hoje o nosso programa está caracterizado por uma divisão bem traçada de 2 blocos. O primeiro bloco, onde Douglas e eu aqui estaremos discutindo sobre alguns temas aqui de interesse da categoria dos municipários, também estaremos demonstrando um vídeo da reunião que tivemos essa semana com o Executivo e com a Comissão Representativa dos Servidores da Saúde. E aí sim, no segundo bloco, por volta ali das 19h30 até o término do programa, até às 20 horas, o Douglas estará aqui fazendo uma entrevista ao vivo com 2 representantes da Chapa 2 ao Sinsapel, o sindicato que representa os trabalhadores do SANEP, o Serviço Autônomo, a autarquia aí de saneamento básico de Pelotas. Então, no segundo bloco, o Douglas estará entrevistando o Renato e o Rodrigo Costa, ambos estarão aqui presentes ao vivo, e você que é colega aí, trabalhador do SANEP, não perca a oportunidade, e os demais colegas também, para que possam ver aí as propostas da chapa candidata, digamos assim, a luta, a demonstração que eles já vinham dando, o que eles têm para propor, haja vista que a eleição se avizinha, já é semana que vem. Então é importante, você servidor público, mas mais especificamente os do SANEP, os sócios do Sinsapel, os que são aptos a votar, que acompanhem, que é uma oportunidade ímpar aí também de conhecer melhor as propostas. Então, o primeiro bloco, vamos tratar especificamente aqui das nossas demandas, das nossas pautas, e o segundo bloco se caracterizará por uma entrevista ao vivo, com os candidatos da Chapa 2. Queremos lembrar de início que no programa passado, devido ao grande número de mensagens de texto, não foi possível ler umas 3, mas quero, em nome aqui do Douglas e meu, deixar o grande abraço para Dona Sila, que foi nos conhecer já pessoalmente lá e tinha mandado mensagem no programa passado, a Marilda, que eu também tive a grande oportunidade de conhecê-la pessoalmente, um beijo, um abraço para a Marilda, para o Mastro Antônio, que mandou um abraço para nós e uma mensagem no programa passado, bem no finalzinho, o Mastro Antônio, dizendo que o programa tá tri, então não deu tempo de te mandar um abraço ao vivo, estamos mandando hoje, Mastro Antônio. A Janete, também, que havia mandado mensagem no programa passado, e está anotado teu apontamento, Janete, quanto ao Colégio Círculo Operário Pelotense. Como eu te falei, o SIMP vai ter que fazer uma série de visitas em várias escolas com determinado problema, sendo que a SMED está a par de vários problemas ocorridos em algumas escolas e não tem nos respondido, a SMED. E também um grande abraço para o seu Hamilton, na qual disse que estaria nos assistindo hoje ao vivo. Um grande abraço, seu Hamilton. Fique conosco que a gente vai estar aqui debatendo ao longo do programa sobre o tema em questão que lhe envolve, que é a negativa de pagamento
pagamento por parte da Prefeitura quanto à licença-prêmio, ou seja, a Prefeitura só vai pagar licença-prêmio, né, no dia 20 desse mês de novembro, somente para os profissionais aposentados da educação. Então fique conosco, logo logo a gente já vai estar abordando esse tema. Mas Douglas, seja bem-vindo, muita gente estava mandando mensagem, estando com saudades tuas aqui também no programa, né? E deixando também a par, Douglas, que durante essa semana e a semana passada, que anteriormente foi um programa gravado, mas na semana passada a gente voltou ao vivo, nós tivemos aí como essa grande informação dada pela Prefeitura, né, e repercutiu muito no programa passado daquela festa que a Prefeitura havia dado para o Magistério. Então houve bastante críticas quanto ao uso da máquina pública, recursos da Prefeitura. Desculpa, era do Eduardo Leite. Exatamente. Não foi comprado com dinheiro público. Exatamente. Então a gente fez aqui um paralelo no programa passado justamente da crítica dos trabalhadores em função, né, que adiantava fazer uma festa para a educação se não tinha nenhuma melhoria para a mesma, não cumpre o piso, paga menos do que salário mínimo para servidores, né? Enfim. E aí surgiu a informação, que também já tinha sido informada pela Prefeitura, inclusive após a referida festa, do pagamento da licença-prêmio. A Prefeitura colocou uma nota bem chamativa dizendo que, né, estava cumprindo com o dever, né, que é merecido do trabalhador que tem direito a tal licença, até porque ela é denominada como um prêmio, né, para quem não ultrapassou 10 faltas não justificadas ao longo de 10 anos de serviços prestados. E algumas pessoas nos mandaram mensagem perguntando se era licença-prêmio para todos que estão na ativa e tinham direito a receber, né? A gente até mandou um ofício para essa confusão, ou se era pagamento para todos, mas aqueles aposentados. E aí a gente deixou claro e reforça: o pagamento da licença-prêmio no dia 20 desse mês será somente para os trabalhadores da educação aposentados, ou seja, a Prefeitura continua não pagando para os que estão na ativa, seja da educação e de todas as demais secretarias. Deveria ou pagamento ou em gozo, no caso, para quem o pagamento é para quem não gozaria e receberia em forma pecuniária, ou em gozo, que também recebe o salário mensalmente, mas a licença é de afastamento do trabalho por 6 meses. Então a Prefeitura não está pagando licença-prêmio, não, para quem está na ativa. Inclusive, vários ofícios que o SIMP mandou para a Prefeitura, alguns estão começando a vir com respostas, e é o caso que eu já vou aqui passar para o Douglas para a gente comentar sobre isso, que é do seu Hamilton. Nós recebemos ontem um ofício lá no SIMP, né, onde a gente manda em bloco o nome de vários servidores que ou que estão na ativa ou que aposentaram-se, mas naquele mesmo critério, que fizeram várias vezes o pedido na administração, que não obtiveram resposta da administração ou obtiveram de forma indeferida. E aí a resposta do seu Hamilton, até coincidentemente mesmo sobrenome meu, Botelho, mas não é meu parente, do seu Hamilton Botelho veio a resposta bem assim: seu Hamilton Botelho é aposentado, pertencente, lotado, né, na Secretaria de Desenvolvimento Rural. A Prefeitura já fez o cálculo de quanto deve pagar a ele, mas não tem data, previsão nenhuma de data para pagamento, pois a Prefeitura não possui orçamento ou recursos para tal fim. Ou seja, respondeu: tens direito, mas não sabemos quando vamos te dar. Né? Então a Prefeitura não paga nem quando do momento da inatividade do servidor, por ele não ter recebido a vida inteira. No mínimo ele teria que receber no último dia de trabalho, pelo menos, já que em gozo não daria mais, e não paga também nos da ativa. Então continua provado aí que a Prefeitura não tem feito nenhum favor quando está pagando a um pequeno segmento de aposentados da SMED, né? É verdade, né? Diante de toda a confusão também que gerou, né, Tiago, eu lembro que eu comecei a perceber que tinha gerado essa confusão, né, sem ler a matéria, foi quando um professor me encontrou e perguntou: eu posso não aceitar o pagamento que ele disse que vai fazer, né, da licença-prêmio no dia 20, né? Parece que era assim. Isso, dia 20 dias mesmo. Mas como assim eu posso não aceitar? Não tinha entendido. Sim. Não, porque tu lê a matéria, parece que todo mundo vai receber o dia 20, né? Todo mundo que tem direito a receber essa licença-prêmio vai ter esse pagamento dia 20. Olha, possivelmente seja uma confusão. A gente foi na matéria aí... E não falava aposentados. Não falava aposentados. Isso que criou uma grande confusão. Mas a questão que a licença-prêmio, ela é naturalmente um direito de todos, né, que tem esses critérios aí a seguir, que é não ter essas 10 faltas não justificadas, né, durante os 10 anos, e as pessoas têm esse direito, e a questão é que a Prefeitura não tem uma organização, né, funcional, né, estrutural,
que garanta que as pessoas que desejem isso, né, consigam tirar em gozo durante o seu desempenho, né, durante a sua atividade dentro do serviço público. Não existe isso. Então, toda essa questão que às vezes eles se remetem, que depende do interesse público, joga tudo para a questão do interesse público. Ninguém para substituir. Tem ninguém para substituir. A gente sabe que não é assim, porque em muitos locais, questão do contrato emergencial, muitos locais, né, a gente sabe que tem um atestado da própria coordenação daquela pessoa de setor, ou chefe imediato, ou até um diretor de escola, dizendo que não é necessário repor ali, é possível o local se estruturar, se organizar para que garanta a saída nesse tempo aí de licença-prêmio, e mesmo assim a gente sabe que as pessoas não recebem, né, não acabam tendo indeferida, né, por uma questão de que eles argumentam bastante de interesse público. A gente sabe que talvez mais em outros momentos, agora não saberia avaliar, mas o interesse público ele era, na verdade, um interesse mais político, né? Porque sabia-se que algumas pessoas conseguiam, né, tirar essa licença-prêmio. Só que, por falta de organização, ficava no interesse político e não numa organização própria que as pessoas sabem que, daqui, quem fez o pedido, tu não vai tirar agora, mas daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, ou no próximo ano, tu vai tirar a tua licença-prêmio conforme uma organização. Tem que ter esse planejamento, e a gente não percebe, né, que exista dentro do serviço público, especificamente aqui da Prefeitura. Então, a Prefeitura não está fazendo favor nenhum e propagandeou como uma grande coisa, e talvez essa grande, talvez tenha sido até uma estratégia, né, confundir as pessoas, né, porque parece que gera uma expectativa, muitas pessoas dizem, não, mas eu quero então receber o dia 20, né, porque então gerou essa expectativa. A gente sabe que as pessoas têm direito, né, a tirar durante o seu desempenho aí dentro do serviço público e no mínimo receber no momento que está saindo, né. Há pouco tempo a gente teve um aposentado lá no SIMP e ele disse assim, eu me aposentei em julho do ano passado e até esse momento ninguém me disse nada quando é que eu vou receber minha aposentadoria. Eu vou entrar na justiça aqui no SIMP. Então o SIMP acompanha alguns processos judiciais que as pessoas têm que entrar contra a Prefeitura porque não garantiu durante o seu desempenho da função e nem quando se aposentou, né, para poder minimamente usufruir daquilo que não tirou enquanto ativo dentro do serviço público. Então, falta planejamento, falta organização, e a gente não percebeu ainda nessa saída do governo anterior e entrada agora, né, talvez porque muitos partidos fazem parte da sua própria composição, né, alguns secretários iguais, algumas pessoas iguais, só mudaram de locais dentro do Paço Municipal, então talvez seja isso o entrave que se tenha de uma falta de organização, né, para que as pessoas possam realmente usufruir disso que a lei garante, né, Thiago? Engraçado, né, Douglas? Tem tanto contrato emergencial para várias funções, né, e o caráter do contrato emergencial é para atender uma excepcionalidade, uma urgência, uma emergência, como tu bem falaste. Se a Prefeitura quisesse, de fato, fazer valer a garantia desse direito previsto em lei para os servidores estatutários, o que a Prefeitura deveria fazer, como tu falaste? Fazer um planejamento, bom, se não dá para esse ano, mas já apontar, ano que vem, no próximo semestre, mas esse planejamento, por que se chama planejamento? Bom, se ele tem que se planejar financeiramente, já prevê no orçamento que vai ser discutido agora em novembro e dezembro na Câmara, já para o impacto do ano que vem. Já é a primeira etapa, aí, financeiramente. Segundo, bom, se nós vamos conceder média de 200 licença-prêmios, 150 pessoas gozarão da licença-prêmio no ano que vem, vão ter que se preparar para aqueles locais que, de fato e comprovadamente, com a ausência daquele servidor, vai prejudicar o andamento daquelas atividades desenvolvidas lá, então faça o contrato emergencial para que alguém substitua, temporariamente. Claro. É por 6 meses. Esse é o caráter, inclusive, do contrato emergencial. Claro. Não, e outra questão, fica fácil anunciar que vai pagar para os aposentados, né, tendo em vista que, acredito que mais de 80 pedidos nem indeferidos, né, não respondidos, a maioria deles, né, de não pagamento de difícil acesso, não pagamento de incentivo, não pagamento até de salubridade, tantas outras questões que as pessoas não estão recebendo. Então, quer dizer, tem um dinheiro sobrando aí, literalmente, se não é virtual, ele está sobrando mesmo ali, né? Então, quer dizer, em algum momento é possível. Se esta organização, né, isso é uma forma estratégica de dizer assim, não, vou começar a pagar agora os trabalhadores dentro do mês, né, porque nos organizamos. Sim. Também
Sim, beleza, mas não é um benefício, literalmente, né, que vai fazer uma grande diferença na vida funcional e salarial das pessoas. Né? É uma questão de organização mesmo ali. Até seria dizer, digamos assim, obrigação. Trabalhei dentro do mês, vou receber dentro do mês. Sim. Agora, fica fácil pagar. Se tu não paga para algumas coisas, alguns benefícios, né, e tu redireciona para outras coisas que estrategicamente pode ser e politicamente dar maior visibilidade, tá bem, talvez seja esse o papel estratégico, né? Conforme estava comemorando, né? A prefeitura estava comemorando com seus assessores, seus CCs, né? Que 1.500 pessoas, foi o argumento que colocaram, estavam aplaudindo de pé o prefeito Eduardo Leite na festa da educação. Tá bem, se é uma estratégia aí, a gente precisa reconhecer que é uma estratégia, agora não é nenhum benefício concedido que vai fazer uma diferença na vida dos trabalhadores. Exatamente, efetivamente na vida das pessoas, claro. Né? Exatamente. Vou dar aqui um informe, Douglas, importante, e a gente começou a anunciar recém na semana passada, né, a importância aí da campanha de prevenção ao câncer de mama e de próstata, que anualmente é oferecido pelo Previpel. E, geralmente nos outros órgãos se lembra muito do Outubro Rosa, né, que seria só no mês de outubro para elevar, né, a campanha de prevenção específica ao câncer de mama, e o Previpel é pioneiro porque organiza um sistema de campanha de prevenção por 2 meses, né, porque iniciou agora dia 14 de outubro, se estende até 13 de dezembro e atinge tanto câncer de mama e de próstata, ou seja, voltado aos homens e mulheres estatutários ou seus dependentes, desde que se enquadrem nos perfis de idade. Né? Então, o Previpel está oferecendo para todas as servidoras públicas, mulheres que tenham acima de 45 anos ou dependentes, né, de servidores estatutários que tenham acima de 45 anos, o exame sem custo nenhum de mamografia. A pessoa pode escolher 3 locais indicados, a CT Sul, Clinimagem ou Radiopel. Basta dirigir-se até a sede lá do Previpel, no seu horário de atendimento, das 13 às 18, e vai escolher um dos laboratórios, um dos locais indicados e vai fazer a mamografia. Lembrando, não tem custo nenhum e não é retirado daquelas 3 requisições que você tem direito ao mês. Não é computado daquelas ali. Se, após a realização da mamografia, forem identificadas alterações nos exames, que tenham que ser encaminhados posteriormente a especialistas, essas consultas também com os especialistas não serão computadas das quais você tem direito. E se a partir daí requerer procedimentos como internação hospitalar, enfim, já é abrangido, né, pela instrução normativa. Em caso de internação, tem cobertura do FAM, né, em caso de algum procedimento que seja ambulatorial, tem cobertura de 50%, aí entra nas regras gerais. Para os homens, ou seja, os servidores públicos estatutários homens ou dependentes de servidoras com idade a partir de 40 anos, então mulher é acima de 45, homem a partir de 40 anos, é oferecido o exame de prevenção ao câncer de próstata, o PSA. São 2 laboratórios indicados, o laboratório Antonello e o laboratório Sancti. Você que for lá no Previpel pode escolher quaisquer um dos 2. Meu sistema não é computado de suas requisições e no meu sistema também, se verificado algumas alterações, será encaminhado ao especialista e o especialista também não precisa retirar nenhuma daquelas requisições que você tem direito. Além disso, para inovar, o Previpel também oferece gratuitamente, nesse mesmo período, de 14 de outubro a 13 de dezembro, para que você possa verificar, né, o seu nível de dosagem de glicose e colesterol. Tudo isso totalmente gratuito. Então não perca a oportunidade, ano a ano o número de pessoas aderindo à campanha tem sido grande e também com o apoio da divulgação aqui do SIMP, dos demais meios de comunicação. Então é importante aí que você cuide da sua saúde. Eu arrisco a dizer até, Tiago, que depois que a gente começou a entrar nessas campanhas, nos últimos anos pessoalmente, né, duplicou, e eu acho que teve até um ano que triplicou, né, foi o último ano, participação das pessoas, né, nessas campanhas. Exatamente. Aí, né, tanto a parte masculina, né, e a parte também das mulheres. Então é importante, né, talvez por esse acesso que a gente tem aí toda sexta-feira, e a gente faz, acho que a campanha, durante toda a campanha, toda sexta-feira a gente faz a propaganda. A prefeitura não tem um espaço, talvez rádio, programa de rádio. Ela só divulgou uma vez, o site da prefeitura divulgou uma vez, não tem mais ali nem cartaz nem nada. Então é importante aqui essa participação do SIMP, né, garantindo aí, e também preocupado com a questão da saúde, né? Exatamente. Então é importante aí você, mulher estatutária ou dependente de estatutário, basta ter 45 anos ou mais, e homens 40 anos ou mais. Basta procurar o Previpel, maiores informações no próprio Previpel.
também, pessoal, eu tinha anunciado isso no programa passado, aqui ao vivo, sexta-feira, né, que um dia depois daquela sexta, ou seja, no sábado, dia 23, né, dia 26, perdão, de outubro, seria realizada a festa em comemoração ao Dia da Criança, né, uma festa aí promovida pelo SIMP, para o seu quadro de sócios dependentes, onde nós estaríamos disponibilizando 2 ônibus gratuitamente para levar o pessoal lá para o Parque Recreativo Esportivo Lobão, trazer o pessoal também até o centro, e também uma festa que contaria aí com distribuição de brindes, pipoca, cachorro-quente, algodão, doce, refrigerante, palhaço, teria brinquedos, como piscina de bolinhas, cama elástica, e como todos viram aí, choveu muito no sábado passado aqui em Pelotas, de alagar várias ruas novamente aí, e aí foi impossível a realização da festa. Então nós transferimos a festa que seria realizada no sábado passado, dia 26 de outubro, para 23 de novembro, 23 do corrente mês. É um sábado também, permanece o mesmo horário, 14h30, mesmo local, Parque Recreativo Esportivo Lobão, os mesmos 2 ônibus, se for necessário 3, se mais pessoas também precisarem do transporte, os ônibus continuam saindo no mesmo horário combinado, 14 horas, da frente do ginásio do Pelotense. O que a gente lembra é, aquelas pessoas que já foram no SIMP e já haviam retirado os seus cupons, não precisam retirar novos, basta mantê-los. Tanto aqueles que dão acesso à festa, tanto aqueles que dão acesso ao transporte. É só manter, pessoal. Eu sou sócio do SIMP, dependente do SIMP, não peguei na época. Tranquilo, basta você ir no SIMP até o dia 20 desse mês, até 20, e peça gratuitamente seus cupons para acesso à festa e para você que precisa do transporte também, até o dia 20. Ok, pessoal? Lembrando que é somente para sócios e dependentes do SIMP. Já tinham mais de 130 crianças inscritas, mais ou menos. Sim. Né? Não, de pessoas no total, a informação que eu tive, tinha mais de 200 pessoas para a festa. E só para o ônibus eram mais de 100. Tanto que a gente havia combinado um ônibus e tivemos que pedir a alocação de mais um. Né? E se assim mais pessoas precisarem do transporte, se for necessário, a gente loca um terceiro ônibus. O que a gente quer é a melhor comodidade para o nosso sócio dependente, que ele não arque com nada, que ele não gaste nada e desfrute de uma extensa área de lazer lá, linda área, com toda a infraestrutura lá para você curtir com a sua família e como é voltado para a criançada, para que ela aproveite o dia lá. Né? Esperamos que tenha um belo dia no dia, né, da festa, que será realizada agora, repito, né, dia 23 de novembro desse mês. O último informe, pessoal, para a gente poder entrar aqui na pauta da reunião dos servidores da saúde, também temos aí, aí é um começo de anúncio aqui também, no nosso canal aqui de TV, a festa dos 25 anos do SIMP. O SIMP completa esse ano 25 anos de existência. Então o SIMP estará realizando uma grande festa dia 6 de dezembro, às 21 horas, e será realizada lá no CTG, né, Coronel Tomás Luiz Osório, 6 de dezembro, 21 horas. É uma festa onde contaremos com música, terá a apresentação da bateria show da Escola de Samba General Teles e durante a noite a animação da banda Só Pra Variar. Incluído o jantar, cardápio é galeto com saladas, preço para sócios e dependentes R$15 por pessoa adulto, isso para sócios dependentes. Crianças de 7 a 10 anos pagam apenas a metade, ou seja, R$7,50. Crianças de 0 a 6 anos não pagam. Então é R$15 por pessoa para sócio e dependente. E é possível fazer com desconto em folha, em uma única vez, até o dia 14 desse mês. Não sócios pagam o dobro, R$30 por pessoa ou adulto, e a metade, que é R$15 também para crianças de 7 a 10 anos, e não sócio, criança que se enquadra de 0 a 6, é totalmente gratuito. Lembramos que se você quiser fazer desconto em folha, é até 14 desse mês. Lembrando também que os ingressos serão disponibilizados à venda até o dia 3 de dezembro. A festa é dia 6, 3 dias antes, não haverá mais ingressos para vender. Maiores informações, acessa o site do SIMP, liga para o SIMP, enfim, estamos passando na base já desde o início dessa semana, distribuindo o cartaz com essas informações. Grande festa de aniversário dos 25 anos do SIMP, não percam essa oportunidade. Com sorteio também, inclusive, de vários brindes, né, brindes grandes, inclusive, mas, repito, para sócios independentes, que é quem, né, mantém a estrutura, financia, possibilite que a gente também possa dar esses momentos também de lazer.
Bom, Douglas, para a gente terminar esse primeiro bloco, temos 5 minutos ainda para abordar. Essa semana nós tivemos precisamente nesta terça-feira, pela tarde, o SIMP, a direção do SIMP, junto com a comissão representativa dos servidores da saúde, seja técnicos científicos, os servidores administrativos e os agentes comunitários de saúde, né, acompanhados do SIMP, tivemos uma reunião com o executivo, depois daquela paralisação da categoria dos trabalhadores da saúde, e essa reunião foi realizada à tarde, mais precisamente na figura, né, da vice-prefeita Paula Mascarenhas, acompanhada, né, do coordenador de planejamento estratégico Abel Dourado, secretário de Gestão Administrativa e Financeira Cruz, onde a gente discutiu algumas demandas. Então, Wagner, por gentileza, coloca o vídeo aí da reunião, para que Douglas e eu possamos aí, né, explicitar melhor aí para o telespectador, para os colegas da saúde aí que estão nos assistindo. Primeiramente, nos reunimos com a comissão ali na sede do SIMP, antes de nos encaminharmos até a Prefeitura de Pelotas, e quando chegamos lá no Paço Municipal, o objetivo era tratar das pautas econômicas, efetivamente dinheiro, já que num primeiro momento a gente já havia, né, abordado aí com o Executivo, através de documento e audiências públicas, principalmente dos agentes comunitários e outras demandas. Então tivemos como temas nessa reunião, né, segundo a superintendente de ações de saúde, a Ana Costa, que logo já vai estar aparecendo aí no vídeo, já que ela estava presente na reunião lá na prefeitura, né, segundo a superintendente, ela informa que a prefeitura estuda a possibilidade da criação de uma gratificação para os trabalhadores especificamente de unidades básicas de saúde. A prefeitura estuda a possibilidade de criar uma gratificação para quem trabalha em unidade básica de saúde. Foi uma indicação de uma proposta de Porto Alegre. Porto Alegre paga uma gratificação. Só que como eles estão recém iniciando o estudo, Douglas, eles já apontam critérios que poderão ser levados em consideração para perceber tal gratificação. Meritocracia. A famosa meritocracia. Exemplo, vai receber gratificação com base em critérios como a análise da assiduidade, a análise da produtividade. Quando se fala em assiduidade, numa primeira análise pensa-se, bom, quem faltar não justificadamente deveria receber menos no valor dessa gratificação de quem não falta. O problema é que já foi levantada a questão, mas em estudo, que até quem falta justificadamente, e está dizendo o nome da falta, ela é justificada, poderia ter prejuízo e não receber. Então, o SIMP, né, solicitou que quando for feito esse estudo por parte da prefeitura, a entidade quer participar ativamente disso, justamente visando a isonomia nesse processo, quando efetivamente a prefeitura começar esse estudo. Quanto ao PEMAC, que é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, o Executivo disse que encaminhará um projeto para aprovação e prestação de contas junto ao Conselho Municipal de Saúde, onde o SIMP tem representatividade. E aí, junto ao Conselho Municipal de Saúde, será feita, né, uma ampla divulgação, né, do PEMAC, do projeto da prefeitura para isso, e também a prefeitura se propõe também a divulgar isso para que a categoria possa participar da implantação e controle social conforme regras do Ministério da Saúde. E depois, por fim, né, os temas mais ligados aos agentes comunitários de saúde, nos surpreendeu a superintendente Ana Costa alegar que não podia responder aqueles itens porque ela não tinha conhecimento e não detinha dados. Só que são pautas antigas do governo anterior na qual ela fazia parte. Secretária de Saúde, Arita Bergman, era secretária no governo Fetter, e parece que volta e meia passa-se um tempo e dizem que não sabem, né? Mas ela se comprometeu a estudar esses temas e numa próxima reunião, sem data ainda a ser definida, comentar sobre eles, estudar melhor, que é o reajuste do adicional de estratégia de saúde da família, que nós pedimos na database mesmo reajuste, no mesmo índice do reajuste da categoria, e na gestão anterior era concedido. Esse ano o Eduardo Leite deu reajuste 0 na parcela estratégia de saúde da família. O repasse integral do incentivo do governo do Estado para os agentes comunitários de saúde, que ele não vem de forma integral, ele vem de forma proporcional, mas o governo do Estado manda o dinheiro na íntegra, e aí o governo municipal é que muda essa metodologia, né, com base no salário mínimo do ano anterior ainda. Exato, né? E ainda é proporcional aos dias trabalhados. Proporcional aos dias. E que não tem essa regra conforme portaria do Ministério da Saúde, nem via governo do Estado. A criação da gratificação do difícil acesso para os agentes comunitários de saúde,
que trabalham na zona rural. Aí vão perguntar, tá, mas o agente de saúde ele fez uma seleção pública onde exige que ele resida no local. Se ele reside na zona rural, por que ele teria que ganhar o difícil acesso? Justamente para esse colega que trabalha na zona rural, ele caminha muitos quilômetros na zona rural pela peculiaridade das distâncias das residências, das casas, então se faria justo ele perceber a gratificação, né, de difícil acesso. A região é que é de difícil acesso, inclusive para locomover-se internamente. Até porque se tu pegar a lei do difícil acesso, ele garante, inclusive, uma porcentagem maior para aqueles que residem, inclusive, na zona rural. Que é para incentivar, para poder fazer a garantia do serviço. Nós queremos a mudança e a extensão desse difícil acesso, dessa lei do difícil acesso. Sim, quem trabalha na zona rural e mora lá ganha 100%. Claro. E quem mora na zona urbana e desloca-se até lá ganha 50%. Então é legítimo que o agente comunitário de saúde que mora lá e trabalha lá, ele é servidor público também, ele ganhe tal gratificação. E também, por fim, né, uma questão antiga, que é revisar novamente a minuta de projeto de lei, que nós já havíamos proposto, já havia sido analisado pela Procuradoria-Geral do Município, que havia dado o aval. A secretária Rita Bergman disse que ia encaminhar para o Executivo do governo passado, né, o projeto de lei para que pague o incentivo que vem via portaria do Ministério da Saúde, que se chama incentivo de custeio, no valor de R$ 950 por agente comunitário de saúde. Esse valor vem do governo federal mensalmente. A prefeitura passa R$ 500 para os agentes comunitários em forma de salário padrão, pouco mais de R$ 500, e a prefeitura alega que os outros 400 ela investe todo mês em equipamentos por agente comunitário de saúde. A gente sabe que isso não é verdade, porque tem agentes comunitários de saúde que não têm luva de procedimentos, que não tem, às vezes, filtro solar, que não tem um crachá de identificação para passar uma segurança hoje num mundo aí de que as pessoas se utilizam de uniformes, falsificam em nome do poder público para poder assaltarem. Muitas vezes os agentes comunitários de saúde, os moradores não deixam que eles visitem as casas, né? Então, o tal projeto visa estruturar para que seja em forma de remuneração total para esses servidores. Então, pessoal, a Ana Costa, acompanhada do governo, compromete-se a estudar esses temas que não souberam debater sobre eles na hora, para uma próxima reunião com data ainda a ser definida. Bom, Douglas, eu apurei aqui para que a gente possa ter aqui o segundo bloco, a visita, né, e a entrevista com os nossos colegas aqui, representantes da Chapa 2, candidatos aí à eleição do Sinsapel. Então, nós vamos informá-los agora, né, que nesse término do primeiro bloco, vocês vão ficar com uma imagem e uma mensagem aí na tela, para que possamos nos organizar aqui no estúdio, e em alguns instantes, retornaremos já com a entrevista do Douglas aqui com os colegas da Chapa 2 ao Sinsapel. Então, fique conosco.
bem, estamos retornando aqui com o nosso segundo bloco, conforme anunciado no primeiro bloco. O segundo dedicado aqui, esta última meia hora do programa, a uma entrevista, especificamente com os nossos colegas, né, representantes aqui da Chapa 2, que vão disputar a eleição no Sinsapel, o sindicato que representa aí os servidores do SANEP, especificamente os servidores do SANEP, e o SIMP, né, conforme já ressaltado no material, né, no primeiro material da Chapa 2 e também ressaltado já propriamente nas redes sociais, né, o SIMP declarou apoio, né, naturalmente à Chapa 2 que vai disputar as eleições no Sinsapel. Naturalmente eu digo porque minimamente quem vem acompanhando os últimos anos as mobilizações, né, essa mobilização especificamente dos trabalhadores do SANEP, né, as margens que têm se feito, as mobilizações em frente ao SANEP no período de database, basicamente está falando de um grupo que dentro da categoria se organizou para levar à frente as pautas especificamente e de luta dos trabalhadores do SANEP, né? A resistência e a própria visibilidade da pauta específica do SANEP, ela teve uma referência, muito dessa referência, né, dentro da Chapa 2 que disputa agora a eleição. Então, do meu lado esquerdo aqui, né, ou o lado direito de quem está olhando o vídeo, o meu colega Renato Abreu, né, trabalhador aqui do SANEP, e do lado esquerdo, meu esquerdo, né, e do lado esquerdo, aliás, do meu lado direito e do lado esquerdo de quem olha o vídeo, o meu colega Rodrigo Costa. Boa noite aí, Rodrigo Costa, e o Renato Abreu. Boa noite, Douglas, boa noite a todos. Muito obrigado aqui pela presença de vocês, né, dizer que para nós é muito tranquilo, conforme já ressaltei, né, declarar este apoio à Chapa 2. A gente teve basicamente bastante proximidade nos últimos anos, mais com os trabalhadores do SANEP do que provavelmente com a direção, né, que atualmente está no sindicato. E eu digo isso porque pelas peculiaridades e da forma como a conjuntura municipal vem tratando os trabalhadores, tanto da administração direta quanto da indireta, em autarquias e empresas públicas, existe uma necessidade maior da gente se aproximar, né, para debater algo que se busca de forma coletiva, minimamente no que tange a reajuste salarial, que seja maior do que a inflação do período. E o que vem ocorrendo nos últimos anos? Simplesmente uma extensão das decisões que se dá da administração direta à administração indireta, não respeitando toda a autonomia financeira, por exemplo, que tem o próprio SANEP e também a nossa ETERPEL, né, o terminal rodoviário. Mas, para nós começar aqui discutir na nossa pauta, basicamente, por que fazer uma oposição, né, no SANEP? Né, no sindicato do Sinsapel. Acho que essa é uma das questões, né, por que mudar? Um dos motivos que está permeando bastante o material de vocês, né, quer mudar, vote na Chapa 2. Que mudança representa votar na Chapa 2 hoje na eleição do dia 8 de novembro para o sindicato do Sinsapel? Olha, a mudança hoje é necessária devido ao longo tempo que a atual gestão do sindicato está aí, né? Os trabalhadores já cansados com essa atual administração, né, do nosso sindicato, que não vem junto à nossa categoria, que se distanciou da nossa categoria já há bastante tempo. A gente já está nessa luta de oposição ao sindicato já há bastante tempo, né? Nós estamos desde 2005, a gente já faz oposição ao atual sindicato devido à precariedade do atendimento aos nossos funcionários, né? Falta de diálogo, a gente não tem proximidade com o nosso sindicato. Então a mudança é necessária para que a gente volte a ter diálogo, para a gente se aproximar da nossa categoria, para a gente ter uma discussão franca com a direção do SANEP, né? Fazer diálogos transparentes, que a categoria toda saiba o que está acontecendo, em toda a negociação, não fique nada obscuro, não seja feita reuniões de portas fechadas com negociações que acabam não vindo trazer o que o nosso trabalhador deseja no dia a dia ali, né? Então é isso que a gente traz, que a gente procura, justamente nessa oposição, é mudar isso, é trazer a transparência, é trazer o trabalhador de volta para perto do sindicato e o sindicato mais ainda perto do trabalhador. É isso que a gente precisa hoje mudar dentro do nosso sindicato, trazer os nossos trabalhadores de volta.
Rodrigo, essa questão da democratização das ações, né, do próprio sindicato, né, ou da direção, das ações da própria direção do sindicato, né, e nós sempre defendemos, e acredito que a Chapa 2 fielmente vai defender que as decisões sejam sempre coletivas, né, decisões de assembleias convocadas, principalmente com esse fim, para que se possa minimamente disputar opiniões, né, e aí a partir daí de forma coletiva ter uma decisão, né, que minimamente se entenda que seja a melhor, né, para a categoria. Dentro dessa estrutura, quem é que está compondo a Chapa 2, Rodrigo? Quem são os trabalhadores? Não digo nominalmente eles, mas representam vários setores dentro do SANEP. Sim, com certeza. A Chapa 2, ela mostra na própria construção da chapa. Tem gente que já foi da chapa de situação em outros momentos também, dentro dessa composição, que hoje está minimamente apoiando a chapa, uma mudança dentro do sindicato, seja minimamente no apoio, no voto, ou na própria composição da chapa. Sim, na verdade, assim, essa chapa ela mostra a unidade do trabalhador e mostra o quanto o servidor quer a mudança, né? Porque a nossa chapa ela é composta de operários, ela é composta de instaladores, de motorista, de auxiliar técnico administrativo, de escrevente, enfim, ela é composta por todos os setores do SANEP, né? Ela representa realmente a unidade da categoria. E quanto àquela questão da democratização, nós temos, ao longo do mandato da gestão atual, né, as assembleias só ocorrem quando são provocadas pela categoria. Né? Nem aquelas assembleias ordinárias que prevê o estatuto são cumpridas, né? A atual direção, para tu teres uma ideia, e para o telespectador conhecer como as coisas acontecem, a direção do sindicato ela não tem um conselho deliberativo, ela não tem um conselho fiscal, ela não faz prestação de contas, né? Então é exatamente por isso que a gente precisa mudar, né? E a gente está tendo o apoio maciço da categoria, né? Até das pessoas que não compõem a chapa, porque ela é composta por 17 membros, mas certamente se fosse 50 nós teríamos os 50 membros para compor a chapa, né? Tamanho é o apoio que a gente está tendo dentro da categoria. Falou um pouquinho a questão do estatuto, né? A gente já, mais adiante eu vou falar do apoio do movimento sindical. A gente estudou o estatuto, né, do Sinsapel, vê que é um estatuto extremamente retrógrado em várias questões, né? Então faz parte aí, se vocês quiserem colocar com mais profundidade, a necessidade de uma atualização, né, minimamente deste estatuto, mas é o estatuto que indica a organização da eleição também, né? Então queria perguntar para vocês como é que está se dando essa questão como é que foi a criação da comissão eleitoral. A comissão eleitoral ela tem um papel super importante, né, dentro desse processo eleitoral. Ela vai indicar várias questões e vai questionar várias questões e vai deixar de colocar, às vezes, num regimento eleitoral muitas questões. E a comissão eleitoral, pelo que a gente pareceu, ela tá com um lado que o estatuto propõe, né? Porque o estatuto, pelo que a gente entende, a comissão ela é deliberada pelo presidente, né, atual da gestão. Então isso é minimamente antidemocrático, né? Porque não é uma discussão coletiva. Eu vou fazer um ressalto na nossa eleição, né, onde a comissão eleitoral ela é eleita dentro dos delegados, todos os delegados sindicais que são eleitos nos setores, né, naqueles setores que têm sócios e que organizam seus delegados sindicais, que são votados inclusive por não sócios dentro dos setores, e o delegado sindical, a partir de uma organização, de uma reunião específica, se elege ali a comissão eleitoral. O que me parece, né, se eu recordo bem, a indicação, no caso, é diretamente do presidente da atual gestão, né, que também é candidato aí a Chapa 1 de situação. Então, como é que está essa questão também, de novo, a democratização do acesso e das indicações, das pautas que a própria Chapa 2 está indicando dentro da comissão eleitoral? Sim, essa indicação da comissão eleitoral, como tu já disseste, é de super importância no processo eleitoral, né? Porque tem todas as decisões ali, assim, como vai se proceder tudo, é a comissão eleitoral. E essa comissão eleitoral, pelo nosso estatuto, que já está ultrapassado e a gente tem que fazer reformulações nele para adequá-lo à boa democracia. Essa comissão eleitoral
ela é totalmente escolhida pelo presidente do sindicato. O presidente, ele tem autonomia de botar as pessoas que ele quiser lá, sem perguntar para ninguém, sem simplesmente fazer nenhum questionamento, né? As reuniões dessa comissão eleitoral são secretas, porque nós somos da chapa de oposição, nós não sabemos quando ocorrem, nós não sabemos se houve alguma reunião, né? Em conversas com o presidente da comissão eleitoral, em conversas que eu tive com o presidente da comissão eleitoral, ele não se recusa a fazer reuniões entre as chapas para a gente poder organizar e minimamente transformar essa eleição num processo democrático transparente, né? Então a gente fica sem saber aonde vai ser colocado urnas, a gente fica sem saber em que horário essas urnas vão estar lá, exatamente como isso vai se dar, né? É totalmente assim, é nebuloso o processo, né? Se tem informativos incompletos, falta informação, se restringe a participação da oposição nessa composição e nessa organização da eleição. Não existe nenhum ponto positivo que se possa tirar dessa determinação sendo feita só pelo presidente do sindicato, né? Pelo atual presidente do sindicato, que por sua vez também concorre à presidência pela chapa 1. Então a gente tem uma dificuldade, está tendo uma dificuldade muito grande, dificuldade de diálogo mesmo. Hoje à tarde tentei marcar mais uma vez uma reunião com a comissão eleitoral e com o pessoal da outra chapa, né, da chapa 1, e foi-me negado terminantemente isso aí. Diz que isso vai ser me informado lá no dia 5, as informações onde vão estar as urnas e como vai se proceder todo o funcionamento, isso vai nos ser dito 2 dias antes da eleição. Então isso é um processo muito dificultoso para nós, que estamos tentando fazer com que a eleição seja uma coisa democrática e que ganhe aquela pessoa, né, que tenha o maior número de votos e que seja feita de uma maneira transparente e lícita, né? Mas isso não está acontecendo, né? Porque nós não temos acesso a nenhum tipo de informação, nem nada, não estamos conseguindo marcar reuniões, não se tem uma informação precisa do que vai acontecer. Rodrigo, questão também, talvez continuando nesse tema, se tu tiver mais questões para colocar, a eleição o dia 8 de novembro, né, na próxima sexta-feira, o horário das 8 às 17 horas, ao menos na urna que fica no sindicato, né, que é na Santa Tecla, não recordo o nome agora, não sei se é 193 talvez. Né? Ela fica Santa Tecla entre Lobo da Costa e Tiradentes, ali o sindicato. Então, ao menos essa, né, a gente tem certeza do horário desta urna. Do sindicato não é. Questão de ser urna itinerante, a gente não tem essa certeza, embora seja um pedido, né, para democratizar o acesso ao voto. E eu acho que exatamente nessa questão, Rodrigo, a questão da burocracia para votar, né, porque as pessoas, a gente, nessas visitas que vocês têm ido nos setores, conversado, a gente percebe que as pessoas estão expressando a necessidade da mudança, né, e a necessidade e a confiança, a própria confiança na chapa 2, por toda a questão, pelo material já divulgado no primeiro jornal, né, das mudanças que se propõem nos sindicatos e as mudanças na postura em relação às pautas, né, que fazem parte aí diariamente, né, da categoria do Sinsapel, né, categoria do SANEP. Existe essa preocupação da chapa 2 com o acesso ao voto, né, porque tu não tem urna itinerante, supomos aí que é o que a gente deseja, que a gente chegue lá onde as pessoas estão para coletar o seu voto, não ter urna itinerante, né, não sabe se tiver urna itinerante, se ela vai lá, vai no lugar e volta para a sede, se vai ficar fechada na sede. Então esse acesso ao voto é uma preocupação também da chapa 2? Com certeza, Douglas, com certeza é uma preocupação da nossa chapa, né, e não só da chapa, né, é uma preocupação dos servidores, dos sócios, né, que desejam votar, né? Porque o que a gente sabe, que foi informado pela comissão eleitoral, é que serão 7 urnas. Uma será fixa na sede do Sinsapel e as outras 6 a gente não sabe como serão. Serão itinerantes? Irão aos locais de trabalho? Como vai se proceder esse voto, né? Na verdade, as coisas são muito nebulosas, né? Há a clara intenção da atual direção em se manter
se manter na gestão do sindicato. Mandar um abraço para a Rejane do SANEP, né, colega de vocês que mandou um abraço a Rejane. Aqui, mandou uma mensagem, mandou um abraço para nós. E também já vou em breve pedir um vídeo, né, que vai mostrar o apoio do movimento sindical, né, a esta chapa 2, mas dizer que a gente recebeu uma pergunta aqui especificamente, né, e aproveitar esse momento que vocês estão aqui, né, provavelmente seria uma pergunta aqui para o Simp responder no nosso programa, né, se o servidor do SANEP ele perde o vale alimentação quando estiver afastado por um auxílio doença. Então a pergunta, acho que mais do que eu responder, vocês já podem contribuir com essa resposta, caso tenham aí. Se ele perde no auxílio doença ou se ele não perde, se tem a ver com a questão da legislação e tal, sim, que é diferente da nossa. Na verdade, o servidor do SANEP, né, tanto o seletista quanto o estatutário, ele ao ingressar em auxílio doença, licença maternidade ou a licença prêmio, né, qualquer uma das licenças, ele perde o vale alimentação. O meu entendimento é que quando foi concedido o vale alimentação para os servidores do SANEP, lá em 2003, houve um pequeno erro no texto da lei, né? Porque a lei diz que o vale alimentação para os servidores do SANEP ele é pago por dia trabalhado, tá? E então, dessa forma ser justificado ou não justificado. Exatamente. Né? Mas nós temos um compromisso assumido com a categoria de incluir na pauta na pauta de negociação com a direção, né, a inclusão, a alteração da lei que concede a alimentação para o servidor, para estender esse benefício durante os afastamentos legais. Maravilha. Essa é uma luta nossa. Isso aí. Wagner, eu vou pedir que tu coloque o vídeo aí que mostra o movimento sindical, o apoio do movimento sindical de Pelotas à Chapa 2 nas eleições do próximo dia 8 de novembro no Sinsapel. Quando tu vai rodando o vídeo aí, nós vamos comentando aí a importância desse apoio. Nós temos aí mais de 10 sindicatos, também federações centrais, tudo apoiando a Chapa 2, porque identificou que a Chapa 2 ela tem realmente a identidade trabalhadora, conforme a nomenclatura, né, disseminada aí, a cara e a voz do trabalhador, né? Se as pessoas que coletarem qualquer tipo de foto que vai mostrar as mobilizações do SANEP dos últimos anos, vai encontrar os diretores, né, os candidatos à direção da Chapa 2, né, nas fotos, porque estavam efetivamente presentes tanto nas assembleias, nas decisões coletivas, quanto nas próprias deliberações das assembleias, por paralisações, por mobilizações, por marchas. Então aí o Sindicato da Alimentação, Sindicato dos Metalúrgicos, não vou citar todos para não deixar alguns de fora, mas a Azufipel, bancários, naturalmente o Simp, todo este movimento, né, que apoia a Chapa 2, porque entende que o debate, ninguém luta sozinho, né, conforme já foi jargão de outros sindicatos, né, de outras lutas, outras categorias. Nós precisamos estar aliados, né? O debate da classe trabalhadora é um debate único, que é a melhoria da qualidade funcional, qualidade salarial, qualidade de vida, né, de todos os trabalhadores, independente da categoria que represente. Então a gente como movimento sindical identificou que esta chapa representa a unidade dos trabalhadores, né? A importância de ter um reajuste maior do que a inflação do período para o SANEP é a mesma para o Simp, é a mesma para os metalúrgicos, é a mesma para o Sindicato da Alimentação. As condições de trabalho e o assédio moral, né, que é algo muito sério dentro da administração direta. Também a gente agora está percebendo, né, conforme vocês próprios já colocaram no primeiro material, o assédio moral dentro do SANEP também é algo muito forte, né, e que tem que ser de compromisso, e é de compromisso da Chapa 2 de ser combativo efetivamente, né, na luta contra a prática do assédio moral dentro, né, dentro do SANEP. Então essa é uma das pautas aí que faz parte, né, da classe trabalhadora. Exato. Dentro da administração direta existe muito assédio moral e naturalmente dentro dessas empresas, metalurgia, empresas de alimentação, também tem assédio moral. O trabalhador, né, a nossa luta é pelo que o trabalhador tenha respeito e valorização. Então o assédio moral é uma das coisas mais desrespeitosas que tem o trabalhador, né? Além dos salários baixos, que também transformam o trabalhador num praticamente escravo de horas extras,
E a gente vai lutar para que a gente consiga melhorar isso aí. O assédio moral tem que ser extinto, né? Totalmente do trabalho. Isso não são coisas que não deveriam nunca ter aparecido, né? O trabalhador tinha que ter o direito de trabalhar tranquilamente para poder desempenhar um bom trabalho. E o seu salário também, que é uma coisa que toda a sua família depende do salário, e a gente tem que lutar por isso, sempre por índices acima da inflação, para a gente poder recuperar perdas que já são perdas históricas, perdas em relação ao que houve de aumento ao salário mínimo mesmo. Se a gente for fazer um comparativo, isso é muito grande realmente, né? E percas quanto à própria inflação, né? Porque a inflação, todo ano, o índice que o governo apresenta de reajuste ao salário mínimo sempre é o menor índice de todos os índices apresentados pelos institutos de pesquisa. É sempre o menor. Eles não têm por base usar INPC, o Getúlio Vargas, nenhum. O que for mais baixo é o que serve, é aquele que vai ser usado, né? Então é quanto a isso que a gente tem que lutar para melhorar toda a vida do trabalhador. E estamos aí nos propondo justamente para esse trabalho, para a luta, para a união dos trabalhadores, porque só o sindicato também sozinho ele não consegue chegar a lugar algum, ele precisa da união dos trabalhadores. E é isso que a gente quer promover, a união dos trabalhadores junto ao sindicato, né, com respeito, transparência, trabalho, ficar junto o ano todo ali, né, com reuniões, com delegados nos setores, visitando periodicamente todos os departamentos do SANEP, fazendo reuniões, vendo quais são os problemas, trabalho, para a gente poder trabalhar em cima disso, para melhorar a vida do trabalhador dentro da empresa, além da melhoria do próprio salário. A gente sempre discute, já para passar para o Rodrigo aqui, que a inflação do período é obrigação. Nós não queremos discutir inflação porque ela naturalmente tem que vir. A gente quer discutir aumento real, o valor real para além da inflação. Real, claro. E por isso que a gente está sempre perdendo em relação ao valor do salário mínimo, né? Porque só estendido a inflação, tu não tem ganho real e não te aproxima nem do valor do próprio salário mínimo. Mas, Rodrigo, a questão da valorização salarial, implementação de um plano de carreira que seja aí minimamente discutido, aprovado pela categoria, difícil acesso, luta permanente contra a prática do assédio moral, condições de trabalho, apoio aos servidores em licença de saúde e acidentados do trabalho, e a questão do vale alimentação é um dos que faz parte dessa questão, equiparação de carga horária, fortalecimento do sindicato, eleições de delegados sindicais, representantes dos setores, abertura do sindicato o dia inteiro. O sindicato não pode estar aberto meio turno ou um turno que não chegue até o final da tarde, porque a não ser que o SANEP tenha só um turno de trabalho, né? Agora não é essa a questão, e mesmo se tivesse o turno inverso, seria o momento que o trabalhador teria para ir ao próprio sindicato. E essa dedicação do ano todo, né, que o sindicato não pode existir somente no período de maio, no período de database, e fechar literalmente suas portas e voltar no ano né, posterior, né? Na verdade, Douglas, até para complementar isso que está colocando, né, para o telespectador, aqueles que não são servidores do SANEP, né, que são sócios do SIMP, os servidores da administração direta, parece até piada o que a gente está propondo. O que nós estamos propondo a obrigação de um sindicato. É verdade. O sindicato teria que ter a obrigação de ter delegados sindicais, ter representatividade nos setores. Estar próximo ao trabalhador. Estar próximo ao trabalhador. Quer dizer, nós estamos propondo algo que é a obrigação do sindicato, que o sindicato nem aquilo que é a obrigação dele ele cumpre. Pegando ainda a respeito da questão do assédio moral, o maior compromisso desta chapa é com a categoria. Nós não temos compromisso com o gestor, não temos compromisso com o atual governo. Já na chapa 2 nós temos, composta por cabos eleitorais do atual prefeito, né? O próprio segundo turno, o diretor de imprensa da chapa era quem animava o carro-som do atual prefeito. Ele é comprometido com o governo. O nosso compromisso é com a categoria. Nós somos comprometidos com os trabalhadores. Muito bem, Rodrigo. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Só gostaria de ressaltar os documentos para votar na eleição do dia 8, para votar na chapa 2 do dia 8 de novembro. Né? Os documentos necessários, ou o documento necessário pode ser ou a carteira de trabalho, ou a carteira de motorista, ou o crachá
institucional do SANEP, exato. ou a carteira de identidade. São os documentos que serão necessários, né, um destes documentos, para que se possa garantir o acesso ao voto. Os locais, como a gente já ressaltou, a princípio a gente tem certo, né, das 8 às 17 horas, a urna lá no sindicato, no Sinsapel, e posteriormente nós vamos estar divulgando naturalmente o local direitinho. Sim. Questão da listagem de sócios, a gente conseguiu, enfim, ter acesso a essa listagem de sócios, né? E ficamos no aguardo aí para saber se existe esta urna itinerante que vai possibilitar que as pessoas estejam trabalhando e a urna chegue lá para que possa depositar o seu voto naturalmente na chapa de luta, na chapa que tem identidade dos trabalhadores, na chapa 2. Renato e Rodrigo, nós vamos aí, temos mais de uma semana, mínimo 6 dias de campanha, né? Vamos estar trabalhando junto com o movimento sindical. Vai sair em breve mais um material, o segundo jornal da Chapa 2, mais cartaz para afirmar quais são as propostas da Chapa 2 que vão mudar, né, a postura do Sinsapel na próxima gestão. Deixar uma despedida aqui, né, do Renato, candidato a presidente, né, Renato Abreu, Sim. Rodrigo, diretor de imprensa. Naturalmente vocês vão ver que depois todos vão fazer todas as coisas dentro do sindicato, né? Cai um pouco essa questão do diretor e do presidente, porque todos têm que trabalhar de forma ativa. Deixar aqui então uma despedida, temos mais sem tempo aqui, uma despedida aqui da Chapa 2, né? Obrigado aqui ao Renato. Boa noite. Obrigado Rodrigo, pelo espaço. Nos encontramos aí na próxima sexta-feira com a vitória da Chapa 2 do Sinsapel. Estaremos lá. Uma boa noite a todos. Boa noite.